A paz do Senhor, amada igreja. Hoje é o nosso dia de celebrar o Senhor. Eu convido a cada um dos irmãos a juntar-se a nós, a juntar-se à sua família. Vamos louvar o Senhor, vamos entronizar o Senhor em nossa vida, em nossa casa. Amém? Participa do culto, porque o culto é racional. Amém? Ofereça o teu culto ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. E nós queremos, ó Pai, entregar, Senhor, nossos corações a Ti. Que o Senhor venha, Pai, realmente receber o nosso louvor, receber o nosso culto, Pai. Fale também aos nossos corações, ó Deus, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação em nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, tudo no Teu controle, Pai. Contempla, Senhor, cada coração. Contempla, Senhor, cada família que está, Senhor, a participar do culto nesta hora, Pai. No nome de Jesus, a Ti nós rendemos todo o nosso louvor, Pai. Aleluia. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é ver reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, sobre nós. Reine, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós Te entregamos o controle das nossas vidas. Como necessitamos de Ti, ó Pai. Venha reinar em nossos corações. Venha reinar em nossas casas, Senhor. Ah, Deus, nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos e Te queremos, Senhor. Te queremos. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua vida em nós. Vivifica-nos, ó Pai. Aleluia. Louve ao Senhor, adora ao Senhor, levanta o nome do Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino sempre eterno, sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos. A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Eu te adoro. Eu te adoro. Amado da minha alma, adoro o Senhor. Eu te adoro, meu Salvador, amado das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Santo, 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 Santo. Adorado, adorado. Digno de louvor, digno da minha vida, digno de tudo, 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 tudo. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, 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 Jesus. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Muito bom dia, irmãos e irmãs. É um prazer muito grande estar de volta depois de algum tempo de férias e de algum tempo afastados. É uma honra sempre estar nesta posição, uma responsabilidade grande também. E este mês o tema é Firmados na Esperança. Eu não tenho assim nada de muito profundo para vos trazer, não tenho nada assim de muito transcendental, para utilizar uma palavra estranha, mas queria apenas que lêssemos alguns versículos, que pensássemos um pouco sobre este tema e sobre algumas passagens da Bíblia, e que isso fosse suficiente hoje, que fosse suficiente nós passarmos algum tempo juntos com a palavra. Eu gostava de começar por pedir aos irmãos para abrirem Romanos 4. O que é de bom nestas coisas do YouTube é que dá para fazer pausa, portanto, vamos abrir em Romanos 4 e vamos ler dos versículos 16 ao 22. E eu nem sequer vou esperar, porque os irmãos podem fazer pausa agora ao vídeo e ir à procura. E vamos ler. Diz assim: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. E agora este versículo é o que eu gostava que os irmãos pensassem um pouco. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Eu vou ler outra vez com uma frase assim um pouco estranha. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu.
tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Até aqui. Há duas coisas que eu gosto neste texto. A primeira é este versículo que é um bocadinho difícil de agarrar, que é o versículo 18, que diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. É um versículo estranho, assim, um versículo quase até parece contraditório. Mas eu gosto de textos assim, eu gosto de textos que são difíceis de ler, que são difíceis de entender, que nos obrigam a parar e a pensar e a tentar perceber se há aqui alguma coisa. A versão mais clássica da Almeida, da versão Almeida, ainda é mais difícil. Na versão Almeida diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Portanto, Abraão em esperança creu contra a esperança. O que é que isto quer dizer? Não é? Nós vamos ler um bocadinho sobre a história de Abraão e vamos perceber o que é que isto quer dizer, mas fundamentalmente o que Paulo estava a tentar dizer era que quando já não havia esperança, não é? Quando aos olhos dos homens já não havia esperança, quando em termos naturais, em termos normais, de acordo com as regras físicas deste mundo, de acordo com aquilo que seria expectável, já não havia esperança. Mas que ainda assim nesse momento Abraão teve fé, creu e guardou a esperança. A versão do livro é muito clara aqui, ou pelo menos ajuda-nos a entender um bocadinho melhor. Diz assim no versículo 18, diz assim: portanto, lá está, portanto, quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança de que se tornaria pai de muitas nações. Quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança, ou seja, são duas coisas diferentes. Fé e esperança não são a mesma coisa. Eu aqui há uns anos atrás falei um bocadinho sobre isso, sobre aquele texto de 1 Coríntios 13, quando Paulo escreve que no fim permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Eu não vou voltar a essa mensagem, mas fé e esperança não são a mesma coisa. Fé é aquilo que acontece no início, não é? É aquilo que nós ouvimos a palavra, nós ouvimos um testemunho, nós ouvimos dizer que Deus é bom, nós ouvimos uma promessa de Deus e cremos, temos fé e agimos sobre essa fé. Esperança é como se fosse a fé esticada no tempo, não é? A esperança implica esperar. E esperar, a fé implica agir, né? Fé implica acreditar em algo e agir sobre isso. Esperança implica acreditar em algo e esperar. E esperar é muito mais difícil do que agir. Pode ser contraditório, mas é. Para nós é difícil esperar. É difícil estar quieto. Agir é fácil, né? Se eu vos chamar à minha casa e disser-vos: olha, eu quero abençoar-te, ok? Eu quero dar-te 100 meticais ou 10 mil meticais, não interessa. Tudo o que tens que fazer é arrumar a minha casa, ajudar-me a arrumar, ajudar-me a mudar-me, ajudar-me a arranjar este móvel aqui, uma ação qualquer. Isso para nós faz sentido, não é? Eu tenho uma ação, eu sou recompensado. Mas se eu vos disser: venham à minha casa, olha, eu gostava muito de abençoar, gostava muito de dar 1000 meticais, e a única coisa que tens que fazer é sentar-te e esperar durante 2 horas. Isto é esquisito, certo? Nós facilmente nessas 2 horas trabalhávamos, arrumávamos, limpávamos, porque queríamos a recompensa. Agora, sentar e esperar é difícil, é estranho. Há uma experiência em psicologia
muito interessante um pouco sobre isto, que convidam uma pessoa a entrar numa sala e dizem que estão a fazer uma experiência sobre a resposta a choques elétricos. E então aquela pessoa que está a experimentar entra numa pequena sala que não tem mais nada a não ser uma cadeira e uma mesa com um pequeno instrumento onde se carregar no botão leva-se um choque elétrico. E a pessoa vai e diz, ok, então carrega no choque elétrico para nós vermos a reação. E eles carregam, levam o choque, a pessoa que está a fazer a experiência faz conta que tira umas notas e depois diz, então olha, pronto, está bom, era só isto que nós queríamos, agora se não se importa, espere só aqui um bocadinho nesta sala enquanto nós vamos processar os dados e depois nós voltamos. E aí é que começa a verdadeira experiência. A pessoa sai da sala e deixa-a sozinha numa sala sem nada, uma sala pequenina sem nada, só tem uma cadeira e aquele mesa com aquele botão, onde se carregar sente-se dor, né? Sente-se um choque elétrico. E os resultados, e deixam aquela pessoa naquela sala durante 30 minutos, 40 minutos, uma hora. E a maior parte das pessoas, passado 20, 25 minutos, 30 minutos, vão lá carregar outra vez no botão para apanhar o choque e para sentir a dor, só porque não aguentam estar sentados à espera sem fazer nada. Esperar não é normal para nós, é difícil. Então quando falamos em fé e esperança, a fé acaba por ser mais fácil. A fé acaba por ser nós acreditamos e nós vamos e fazemos. Isto é relativamente fácil. Mas quando depois pegamos nessa mesma fé e a esticamos no tempo, e a prolongamos no tempo, e esperamos, a esperança é muito mais difícil. Então eu gostava que nós fôssemos, quando Paulo aqui escreve que Abraão, contra a esperança natural, creu em esperança, ou manteve a fé e manteve a esperança. Eu gostava de irmos lá atrás, a Gênesis, e lermos alguns pequenos episódios da vida de Abraão, para vermos exatamente como é que isto aconteceu. É isso que eu gostava de fazer. Antes disso, eu só gostava de dizer mais uma coisa sobre este texto, que é, ao ler este texto, eu tenho a certeza absoluta que Abraão era o herói de Paulo. Porque a forma como Paulo fala aqui de Abraão, como se ele não tivesse falhado, ele diz aqui, Abraão, contra a esperança, creu em esperança, e depois diz, sem se enfraquecer na fé, no versículo 19. No versículo 20, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo. No versículo 21, estando plenamente convencido, e a versão da Almeida até diz, estava certíssimo. Paulo, ao falar de Abraão e dizer tudo isto, que Abraão não enfraqueceu, não duvidou, estava certíssimo. Eu tenho a certeza absoluta que Abraão era o herói de Paulo, porque ao ler o texto original é quase como se Paulo e nós estivéssemos a ler Gênesis diferentes. Porque eu vejo Abraão a tremer muito. Não identifico o que Paulo diz aqui, que ele nunca teve dúvidas, que ele nunca vacilou, que ele nunca enfraqueceu. Não sei. Vamos agora ler um bocadinho alguns episódios da vida de Abraão e vamos começar por Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil de encontrar. Gênesis, no capítulo 12, vamos só ler 4 versículos, do 1 a 4. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 4. Diz assim, então o Senhor disse a Abraão, nesta altura ainda não era Abraão, era apenas Abrão, ele ainda não tinha o seu nome mudado. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aqui temos a definição de fé. O Senhor disse a Abraão, o Senhor falou com Abraão, o Senhor revelou-se a Abraão e deu-lhe uma promessa: eu vou fazer-te uma grande nação. Por isso sai da tua terra, deixa tudo para trás, deixa os teus pais, deixa a tua família, deixa a tua cultura, deixa as tuas tradições, deixa os sítios onde cresceste, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu te dizer qual é. O Senhor nem sequer lhe disse para onde é que ele tinha que ir. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a promessa de Deus, acreditou, teve fé
e agiu. Ele diz: partiu Abrão. Abrão pegou nas suas coisas e foi, sem saber para onde é que ia sequer. Teve tanta fé que ele saiu da terra dele sem sequer saber qual era o destino final da sua viagem. Esta é a definição de fé. Os irmãos imaginam as conversas que Abrão teve com os seus familiares, com os seus amigos. Deus revelou-se a mim, Ele mandou-me ir para um sítio. Eu vou-me embora. Vais para onde? Não sei. Vou para ali. Vou naquela direção. Mas vais fazer o quê? Não sei. Vou naquela direção. O Senhor me dirá. Vocês imaginam a fé que é preciso ter para fazer isto? Para largar tudo e para ir para um sítio que nem sequer se sabe qual é? Esta é a definição de fé. Abraão acreditou no Senhor, acreditou na palavra de Deus e agiu sobre ela. E esta foi a parte fácil. A parte fácil foi deixar tudo o que ele tinha para ir para um sítio onde ele nem sequer sabia qual era. A parte difícil foi depois esperar 25 anos até que Deus cumprisse a promessa dele, até que ele tivesse um filho, porque Abraão não tinha filhos. E portanto, quando Deus lhe diz: farei de ti um grande povo e te abençoarei, a promessa implícita é: eu vou-te dar filhos. E Abraão largou tudo o que ele tinha e foi em direção ao sítio que Deus lhe havia de revelar, porque ele queria ter filhos, era aquilo que ele mais desejava, e vamos ver mais à frente que era aquilo que ele queria. Ele tinha riquezas, ele era um homem poderoso, ele tinha servos, ele tinha animais, ele tinha esposa, ele tinha tudo o que se podia ter naquela altura, mas ele não tinha um filho. E Deus promete-lhe não só um filho, mas promete-lhe transformá-lo numa grande nação. E Abraão creu e largou tudo e foi em direção a esse sonho. E esta foi a parte fácil. A parte difícil foi para esperar 25 anos que isso acontecesse. Porque agir, termos fé, é relativamente fácil. Esperar é mais difícil. Deste momento vamos dar agora um salto de 10 anos para a frente. Abraão tinha, lemos aqui, que Abraão tinha 75 anos quando saiu da casa dos seus pais, da terra dos seus pais. Nós vamos dar um salto agora de 10 anos, portanto ele tinha agora 85 e vamos até ao capítulo 15. Nós vamos saltar estes capítulos de 12 a 15, mas estes capítulos acontece muita coisa. Ele passa por uma fome, ele vai até o Egito, onde vê o faraó basicamente tirar-lhe a mulher, porque ele tinha mentido, ele disse que não era a mulher dele, que era a irmã. O faraó fica com ela, depois a coisa inverte-se, ele sai, entra em guerra com 5 reis, portanto vai para a guerra, tem um encontro com um sacerdote misterioso chamado Melquisedeque, que muitos dizem ser a imagem de Cristo. Ao longo destes 10 anos acontece muita coisa, e em todos estes momentos, em todos estes episódios, Abraão vê Deus a abençoá-lo, Abraão vê Deus a protegê-lo, a fazê-lo prosperar, mesmo quando ele mete a pata na poça e mente. Apesar de tudo, Deus guarda, Deus fala prosperar, Deus livra-o de todas as circunstâncias. O que Deus não fez nesses 10 anos, ou nesses 15 anos, 10 anos, perdão, o que ele não fez foi dar-lhe um filho. Ele não cumpriu a promessa. Então, passado 10 anos, nós lemos um novo capítulo na vida de Abraão, em Gênesis 15, 1 a 6. Vamos ler, Gênesis 15, 1 a 6. Diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Vamos só parar aqui um bocadinho. Os irmãos conseguem imaginar o que seria ter uma visão e o próprio Deus dizer-te assim: não tenhas medo, Emanuel, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Vocês conseguem imaginar isto? Que coisa incrível, certo? Que coisa fantástica, que coisa sobrenatural. Agora reparem na resposta de Abraão. Abraão perguntou: ó soberano Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Senhor, o que é que isso interessa? Deus acaba de lhe dizer: eu vou-te abençoar, se grande será a tua recompensa, eu vou-te dar muitas coisas. E Abraão literalmente responde: o que é que isso interessa? O que é que interessa aquilo que me podes dar se não me deste aquilo que prometeste, que é um filho? Vocês podem ouvir a raiva na voz de Abraão, entre aspas, né?
Vamos ler outra versão, o mesmo versículo, diz assim: Abraão respondeu-lhe: ó Senhor Deus, para que servirão as tuas bênçãos se eu estou sem filhos? Tu lá atrás disseste-me ias abençoar, até agora não vi. Agora voltas e dizes que me vais abençoar. O que é que isso interessa se não me dás filhos? 10 anos, passaram-se 10 anos desde que Abraão recebeu a promessa, e foram 10 anos em que ele não viu isso acontecer. Ele viu muitas outras coisas acontecer, mas não viu isso. Ele estava à espera da promessa há 10 anos. E aquilo que acontece, irmãos e irmãos, é que a espera desgasta a nossa fé. Quando nós estamos muito tempo à espera que algo aconteça, a tendência natural é começarmos a desgastar, é começarmos a ficar até ressentidos com Deus, né? Porque Abraão, Deus aparece-lhe, fala com ele, dá-lhe uma promessa e ele responde logo: o que é que isso interessa, Deus? Se tu não me deste um filho, o que é que interessa ao resto? Né? Porquê é que estás a falar de outras coisas se ainda não cumpriste a tua promessa que me deste há 10 anos atrás? Às vezes a espera leva-nos a enfraquecer, a espera leva-nos a nossa fé a ser desgastada, a espera leva-nos às vezes a ficar zangados com Deus, a ficarmos ressentidos com Deus, porque duvidamos que Ele de facto vai cumprir aquilo que Ele disse. A espera às vezes leva-nos, quando estamos muito focados numa só coisa, quando estamos muito obcecados só com uma coisa, leva-nos a ficar cegos e a não ver tudo aquilo que Deus está a fazer por nós. Porque Abraão nestes 10 anos ele passou, como eu disse, por muita coisa diferente, e Deus sempre esteve lá para o abençoar, sempre esteve lá para o livrar. Mas porque ele estava obcecado, estava focado nesta ideia de ter um filho, tudo aquilo para si não interessava. Todas as bênçãos de Deus para si que não interessavam. E Deus responde-lhe, Deus diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o teu herdeiro não será esse Eleazar que ele tinha referido. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu no Senhor. Outra vez, ele tinha crido em Deus quando ele saiu dos caldeus, e aqui novamente ele diz que Abraão creu outra vez em Deus. Aqueles 10 anos, a esperança dele começou a definhar, começou a desgastar-se. E foi preciso Deus novamente dar-lhe a promessa, novamente falar com ele, novamente mostrar-lhe aquilo que ia acontecer, para ele novamente crer. Então, lições para nós, porque muitos de nós estão à espera de alguma coisa, muitos de nós acreditamos em alguma promessa que Deus nos deu, acreditamos numa missão, acreditamos num caminho, acreditamos num ministério, acreditamos em alguma coisa que Deus nos disse para fazer, alguma coisa que nos Deus prometeu, e muitos de nós estão à espera, e o tempo passa, e os anos passam, e a nossa fé parece que começa a definhar, e a nossa esperança começa a desgastar-se, e às vezes começamos a ficar irritados com Deus e zangados com Deus. E começamos a não querer ouvir o que Ele nos está a dizer, porque começamos a dizer: tu, porque é que estás a falar de outras coisas se não me deste aquilo que prometeste? O que é que devemos fazer? Quais são as lições que podemos tirar daqui? Bem, primeiro, temos que ouvir a palavra, né? Abraão ouviu novamente a promessa e creu, e como se a fé dele fosse reforçada. E nós precisamos disso também. Nós precisamos de nos relembrar das promessas. Nós precisamos de nos relembrar aquilo que nos Deus disse. Nós precisamos de voltar a ouvir essas coisas, de dizê-las para nós mesmos, né? De falá-las à nossa alma, dizer: minha alma, lembra-te que o Senhor te prometeu isto e isto. Precisamos disso para a nossa fé ser alimentada. E precisamos de não ter medo de ir direitinhos a Deus quando estamos desiludidos, e quando estamos magoados, e quando estamos irritados, e quando estamos zangados com Ele. Precisamos ter a coragem e a intimidade para ir ter diretamente com Ele e dizer-lhe assim: Senhor, o que é que me interessa a mim e tudo o resto, se tu ainda não me deste aquilo que prometeste? Porque reparem que o Senhor não ficou irritado com ele, o Senhor não ficou zangado com ele. O Senhor disse-lhe: ok, eu estou a ver que já te esqueceste, ou estás-te a esquecer, deixa-me mostrar-te outra vez. Estás a ver estas estrelas? Esta será a tua descendência. Nós precisamos dar hipótese a Deus para Ele ter esse momento connosco. Nós precisamos dar a Deus essa hipótese para Ele voltar a falar a promessa dEle, para Ele nos mostrar esse céu de estrelas.
E para isso precisamos ter a coragem para sermos francos com Ele, para lhe dizermos que estamos zangados com Ele, ou que estamos desiludidos, ou que estamos a ficar desesperados, ou que estamos angustiados, seja lá o que for. Precisamos ter a coragem para, no lugar da intimidade, abrir o nosso coração com o Pai. Abraão creu em Deus, mas a espera continuou. Deus não lhe deu o filho. Apesar desta fé renovada, bastou 1 ano de espera para Abraão voltar a fraquejar. Vamos ver o versículo logo o capítulo logo a seguir, o capítulo 16, e vamos só ler os versículos 1 a 4. Diz assim: passou 1 ano desde que, e sabemos porque diz aqui que Abraão tinha 86 anos quando isto aconteceu e tinha 85 quando Deus falou com ele no capítulo anterior. Passou 1 ano desde que Deus teve aquele momento com ele, e bastou 1 ano para Abraão voltar a fraquejar. Diz assim: ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Interessante, não é? Já que o Senhor me impediu de ter filhos. Contra aquilo que Deus prometeu, não é? Deus prometeu uma coisa, mas Sara acreditou ao oposto. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu à proposta de Sarai. Portanto, Abraão concordou em fazer isto. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Não vamos continuar a ler, mas o filho de Agar chama-se Ismael. O que é que aconteceu aqui? O tempo estava a passar e uma das coisas que a espera faz-nos, como lemos no capítulo anterior, ou como pensámos no capítulo anterior, a espera faz-nos a nossa fé, a nossa esperança começar a desvanecer-se. A espera também nos leva a querer tomar as coisas pela nossa própria mão. Às vezes nós começamos a esperar assim: Senhor, então não vais abençoar, Senhor? Ok, Senhor, tu disseste que eu ia ter, mas não me estás a dar. Ok, eu faço. Tu disseste que eu ia ser próspero, mas não estou a ver, Senhor, o trabalho não está a prosperar, mas há aqui uma bolada. Ok, o Senhor disse, se o Senhor disse, bora lá na bolada, bora lá no esquema, né? Foi o que aconteceu aqui. A Sarai disse assim: o Senhor disse que íamos ter filhos, não disse como, certo? Não disse que tinha que ser meu. Ele disse que íamos ter filhos. Se a gente fosse aqui na bolada, se a gente usasse aqui Agar, uma mulher colocou outra mulher na cama do seu marido só para tentarem ter o filho. E claro que isto correu mal, como só podia correr mal. Claro que isto ia destruindo a família deles. Isto provocou problemas entre Sarai e entre Agar, provocou problemas entre Ismael e depois o seu filho Isaac. Claro que isto ia destruindo a sua família, porque eles decidiram tomar as coisas nas suas próprias mãos, porque eles decidiram confiar na força do seu braço. E essa também é a tentação para nós. Nós estamos à espera que Deus nos cure, nós estamos à espera que o Senhor nos cure e dizemos: isto está a demorar muito tempo, eu vou tomar aqui estas mesinhas, eu vou fazer estas coisas, eu vou ao curandeiro. Eu está a demorar muito tempo, eu vou dar uns passeios para ver se isto anima. Nós queremos passar à frente de Deus e claro que corre mal. Corre mal porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia na força do seu braço. Porque para nós é difícil esperar. É difícil esperar que a cura venha. É difícil esperar que a família se converta. É difícil esperar que apareça ao trabalho. É difícil esperar que o ministério cresça. É difícil. Então queremos fazer as coisas nós, quando não é o nosso lugar, quando não é a nossa posição, quando não é isso que devemos fazer. Queremos ir pela bolada quando não é isso que temos que fazer. Queremos ir pela ilegalidade quando não é isso que temos que fazer, porque vai correr mal. E correu mal para Abraão, e correu mal para Sarai. Mas há uma coisa muito interessante neste capítulo, não vamos ler para poupar tempo, mas se lermos mais à frente, apesar disto, apesar deles terem feito a geneira, apesar deles terem metido a pata na poça e terem tido Ismael pela porta do cavalo, como se diz em Portugal, Deus abençoou Ismael. Apesar de Deus dizer: não é por Ismael que eu vos vou dar a promessa, é por Isaac, ainda assim Deus abençoa Ismael. Deus dá-lhe uma promessa muito parecida à que deu a Abraão: tu vais te tornar numa grande nação. Deus vai além daquilo que é a sua promessa. Deus disse:
eu prometo que te vou abençoar com um filho e vocês vão se tornar uma grande nação. Abraão faz a geneira, vai pelo lado e ainda assim Deus abençoa aquela criança. Quase como se passasse a benção, também estendesse a bênção de Abraão para Ismael, porque Deus é bom, porque Ele é bom, por isso é que podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque Ele é bom, Ele é fiel. Então, meu irmão, se estás a sentir a tentação de tomar as coisas na tua própria mão, resiste e espera. E eu sei que é difícil, mas tens de esperar. Só que Deus continua a não lhe dar o filho. E passou mais 13 anos. Vamos saltar ainda mais um bocadinho. Portanto, aqui ele teve 86 anos. Deus renovou a promessa a Abraão aos 86 anos. E passaram mais 13 anos depois de nascer Ismael, até termos o próximo episódio. Vamos agora ler só, estamos quase a acabar. Vamos só ler em Gênesis 17, 1 a 5. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, 24 anos depois de receber a promessa, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aleluia. Se nós tivéssemos esta experiência, era testemunho para o resto da vida. Era só uma destas experiências, meus irmãos, e nós íamos para o outro lado do mundo pregar o Evangelho. E sabem como é que Abraão respondeu? Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse... Não, vamos saltar até o versículo... Vamos saltar até o versículo 5. Versículo 17, peço desculpa. Deus, de 1 ao 15 ao 16, Deus está a abençoá-lo e a profetizar sobre ele e dar-lhe tudo. E no versículo 17 vamos ver a reação de Abraão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Portanto, ele baixou-se, ele ajoelhou-se, ele escondeu a cara, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Deixem-me ler-vos este versículo 17 numa outra tradução, para vocês verem o que eu quero chamar a atenção. Deus revela-se a ele, Deus promete-lhe e profetiza sobre ele, e a resposta de Abraão é, versículo 17: Abraão inclinou-se em adoração a Deus, meteu a face na terra. Contudo, no seu íntimo, lá dentro, por fora estava a adorar a Deus, por dentro, não se impediu de achar graça e de se rir numa atitude de descrença. O quê? Eu, pai agora com 100 anos? Pensou. E a Sara, nascer-lhe um filho agora aos 90? Então Abraão exclamou: pois sim, abençoa então Ismael. Em Portugal seria: está bem senhor, está bom, ok, já ouvi. Abençoa antes Ismael, está aqui já. Tu não fizeste, eu já fiz. Tu não fazias, eu fiz. Está aqui. Abençoa Ismael. O problema está resolvido. Por isso é que ao ler lá em Romanos 4, eu digo que parece que eu não li o mesmo Gênesis que Paulo leu, porque eu olho para aqui e eu vejo este homem e neste momento, 24 anos depois, eu não consigo ter outra leitura que não. Abraão perdeu a esperança, perdeu a fé. Abraão deixou de acreditar que isto fosse possível. Porque quando Deus lhe se revela a ele e fala novamente com ele, ele diz: oh Senhora, já ouvi isso tantas vezes. Já vi essa conversa uma data de vezes. E agora que eu tenho 100 anos é que vens outra vez com esta conversa. Como é que eu vou ter filhos? A Sara tem 90, ela vai ter filhos aos 90. Senhor, está feito, está resolvido. Já não há esperança, já não dá. Abençoa antes Ismael. Ele deixou de acreditar. Eu não consigo tirar outra leitura daqui a não ser que a espera prolongada levou a deixar de acreditar. Mas o que eu amo é a resposta de Deus. Porque mesmo que Abraão tenha deixado de acreditar na sua promessa, Abraão diz-lhe assim: não. Deus responde-lhe no versículo 19: não. Não. Tu podes ter perdido a fé, mas eu continuo a ser fiel. Tu podes ter perdido a fé, mas eu velo pela minha palavra para a cumprir. Tu podes ter perdido a fé, mas eu vou abençoar, porque essa é a minha vontade. Não. Ouvir Deus dizer-nos não
Deve ser difícil. Não, insistiu Deus. Não é isso que eu te estou a dizer. Sara, a tua mulher, dará à luz um filho, e o nome que lhe vais dar será Isaque. E estabelecerei a minha aliança com ele para sempre, assim como os seus descendentes. Quanto a Ismael, com certeza que também o abençoarei, tal como me pediste agora. Não. O Senhor não se esqueceu de ti. Não, o Senhor não vai deixar de cumprir a sua promessa para contigo. Não porque tu crês ou deixas de crer. A promessa de Deus não está dependente da tua fé. Porque essa é a mentalidade, mais uma vez, da recompensa. Se eu acreditar, se eu guardar a fé, o Senhor me recompensará. E se eu não acreditar, não recompensa. Mas Deus não é assim. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. O cumprimento da palavra dele está dependente da sua fidelidade, não da tua fé ou falta de fé. Então, se tu já chegaste àquele ponto que a espera foi tão longa que tu já dizes, Senhor, ok, já não dá, esquece. Eu tive um sonho, eu confundi-me, eu acho que ouvi mal. Eu era muito jovem e devo ter feito confusão, né? Abençoa antes o que eu faço agora, Senhor. Esquece, já não acredito que isso vá acontecer, já não acredito que isso seja possível. Abençoa-me antes onde eu estou. Olha, dá-me a tua benção aqui. Mas o Senhor te diz, não. Porque a vontade dele para ti é boa e agradável e perfeita. Porque a vontade dele para ti é que a promessa sobre ti seja cumprida. Essa é a vontade de Deus para ti. E ele vai fazê-lo não porque tu crês ou deixas de crer. Ele vai fazê-lo porque é fiel, porque é bom, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então o que é que tu tens que fazer? Tu tens que voltar a ouvir, tu tens que voltar ao sonho, tens que voltar a deixar que isso nasça em ti, e tens que voltar a crer, e tens que aprender a esperar e a guardares a esperança, sabendo que Deus é bom e que Deus é fiel e que Deus te vai abençoar o tempo que for preciso. Este texto vamos terminar este caminho em Gênesis 21, onde Deus finalmente cumpre aquilo que prometeu a Abraão. Em Gênesis 21, e vamos terminar aqui, diz assim, Gênesis 21, o Senhor fez conforme tinha prometido. Eu vou mudar a tradução porque há aqui uma expressão numa outra versão que eu quero ler. Nova versão internacional. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou 25 anos depois da promessa e deu um filho a Abraão em sua velhice. Agora ouçam, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus em sua promessa. Por outras palavras, no tempo de Deus. No tempo de Deus, na vontade de Deus. Esperar é difícil, eu sei, esperar é difícil. Mas Deus faz as coisas no seu tempo, à sua maneira, do seu jeito. Ele não muda a forma como Ele é para nos agradar a nós. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele também é bom e fiel e justo. E se Ele disse, Ele vai cumpri-lo. A espera é difícil, mas nós temos que alimentar a nossa fé, temos que relembrar-nos da promessa, temos que voltar a ouvir a promessa. A espera é difícil, mas nós temos que aprender a sermos sinceros com Deus e a ir ter com Ele e a expressar-nos a nossa desilusão e a nossa angústia e a nossa raiva e a nossa zanga com Ele se for preciso. A espera é difícil, mas nós temos que resistir à tentação de fazer as coisas pela nossa força, pelo nosso braço. A espera é difícil, mas Deus é bom. E Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque Tu és bom. Deus, muito obrigado porque Tu és fiel. Deus, muito obrigado porque Tu prometes e cumpres, não porque queremos ou deixamos de querer, mas porque Tu és quem Tu és. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. E às vezes é difícil de esperar, Senhor, é difícil de esperar na doença, é difícil de esperar na necessidade, Senhor, é difícil de esperar na desilusão, é difícil de esperar no deserto.
Senhor, mas anda connosco, caminha connosco, ajuda-nos a ver a Tua mão nas nossas vidas, mesmo no tempo difícil. Ajuda-nos a estar gratos, Senhor, e alegres pelas misericórdias que nos dás a cada dia, Senhor. E ensina-nos a esperar, Pai. E ensina-nos a crer no tempo, a ter a esperança de que, conhecendo que Tu és bom, Tu irás cumprir aquilo que prometeste. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e vemo-nos em breve.